prazer estar novamente na minha igreja. Como vocês sabem, a minha irmã esteve pedindo oração para a igreja pela minha vida. Eu quero agradecer muito àqueles que buscaram ao Senhor e confiaram, né, que só o Senhor poderia fazer milagres. E eu gostaria, aleluia Jesus, que a igreja repetisse comigo assim: Senhor, lembra das suas promessas para a minha vida. Aleluia, porque foi isso que eu clamei lá no CTI. O Senhor, Ele me fez passar uma prova em que eu fiz uma cirurgia na coluna de escoliose, em março, né? E aí, passados 6 dias, eu comecei a sentir dor e comecei a convulsionar de olhos abertos. E nós corremos para o hospital do Mater Dei, né, onde eu fiz a cirurgia. E lá, eles tiveram que me colocar em coma induzido por 3 semanas. Porque eles não conseguiam controlar as convulsões. As convulsões tinham pausa de, no máximo, 10 minutos. E eles não descobriam o que era. E eles tiveram, por misericórdia do Senhor, que me desentubar depois de 3 semanas. Então, o Senhor, Ele teve misericórdia na minha vida, porque se eu continuasse entubada, eu poderia falecer na intubação. Então, logo em seguida, assim eu fui para o quarto do CTI, eu já estava no quarto do CTI, né? Assim que eu acordei, passaram alguns dias, o Senhor, Ele começou a fazer a obra dele. Ele começou a usar pessoas para falar coisas, pessoas para orar pela minha vida. E a minha mãe, minha irmã, meu esposo, minha sogra, eles estavam sem saber o que estava acontecendo. Porque eu tive uma piora, como eu fiquei 3 semanas entubada, o meu pé esquerdo ele paralisou totalmente, ele não mexia nada e tinha uma dor insuportável, por perda de massa muscular. E eles não sabiam se eu ia voltar a andar, se eu ia ter alguma sequela por conta das convulsões. E foi uma prova. E eu convulsionava de uma forma que eu não sei explicar. Foi assim, dias muito terríveis que só minha irmã sabe explicar, que estava lá vendo a situação. Mas a igreja toda orando por mim. E o Senhor, Ele se mostrou presente, porque eu senti a presença do Senhor. E eu clamava todo tempo: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas em nenhum momento a minha sogra me viu reclamando sobre aquela situação, sobre aquela dor. Porque eu sabia que o Senhor estava comigo naquela situação. Aleluia! Eu fiquei lá quase 3 meses, até que eles me dessem morfina, para que eu começasse a mexer nos dedinhos e fazer fisioterapia. Mas eu recebi medicamentos muito fortes para controlar a convulsão, e às vezes me dava overdose de tanta medicação. Mas o Senhor, Ele foi maravilhoso em todas as coisas. O Senhor me guardou de situações em que a minha pressão subia a 20/18 várias vezes, e eu quase faleci várias vezes. E as enfermeiras, as pessoas que trabalhavam lá na faxina, falavam assim que era muito difícil alguém sobreviver a essa situação. É quase impossível, porque as pessoas que passavam por lá acabavam falecendo, né? Por conta que não suportavam uma complicação dessas. E, para a glória do nome de Deus, eu saí de lá, recuperei gradativamente, perdi muitos quilos, mas hoje eu recuperei mais do que antes, para a glória do nome do Senhor, porque Ele falou que ia me colocar de pé, mostrou para minha sogra que eu ainda ia engordar um pouco mais do que antes, porque eu era bem mais magra que isso. E o Senhor, Ele se mostrou um Deus que se lembra das promessas, porque eu clamava isso no CTI. E uma vez que eu quase senti que eu estava para morrer, eu orei ao Senhor em pensamento, porque eu não conseguia falar. Isso de madrugada, meu esposo do lado dormindo, e eu não conseguia chamar ele. Eu tive 5 apagões e eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me prepara se ainda tiver alguma coisa para mudar, concentrar no Senhor. Mas se o Senhor se lembra de todas as promessas que o Senhor me fez, o Senhor me tira desse
lugar. E aí eu tive mais 2 apagões, porque eu nunca tinha tido, nem com as condições. E de olho aberto, né? Só que eu não conseguia falar, era como se eu tivesse saído do meu corpo. E aí eu acordei com um enfermeiro que era cristão abrindo a porta, e eu senti a presença do Senhor muito forte. E o Senhor, Ele me fez lembrar, e eu glorifiquei ao Senhor no pensamento, pensei assim, glória a Deus, que o Senhor me deu mais uma oportunidade de vida. E sem nenhuma sequela, porque pessoas que fazem essa cirurgia, muitas das vezes acabam ficando com algum problema de atrofia muscular. E o Senhor, Ele me fez passar por esse vale, e ainda me deu a vitória de ter tempo e condições para fazer a minha recuperação total, que é com a fisioterapia, porque existem pessoas que não passam pela fisioterapia e ficam com sequelas, mas o Senhor, Ele cuidou de cada detalhe, porque o Senhor, Ele havia me feito uma promessa que necessitava de eu estar com todos os movimentos perfeitos, e o Senhor é maravilhoso no que Ele faz, e eu creio que não será diferente na sua vida. Aleluia, se você necessita de um milagre, aleluia, confia, porque às vezes você está passando por um vale e o Senhor, Ele não quer que você, aleluia, olhe para esse vale com a fé pequena, acreditando que Ele te abandonou, que Ele te esqueceu, porque o Senhor, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz, e todas as provas que Ele permite é para nosso crescimento. E eu não sei como eu consegui, eu só sei que eu vi o Senhor no meu vale. E às vezes tem pessoas que antes de fazer a cirurgia, eu havia vindo em fevereiro aqui, e eu busquei ao Senhor em oração com a minha irmã no domingo de manhã, por essa causa. E lá em casa eu orava 3 vezes ao dia por essa situação. E eu estava firmada no Senhor, o depósito meu estava no Senhor. E eu sentia a presença do Senhor. Às vezes as pessoas entram na batalha, entram na peleja, na guerra, despreparados, porque não estão buscando em oração, não estão fortalecidos do Senhor, para que possam sentir o Senhor em meio à prova. E aí começam a murmurar, começam a deixar o Senhor de lado, porque não estão sentindo, porque não estão com os olhos espirituais abertos. Mas o Senhor, Ele me permitiu ver e sentir que Ele estava comigo, por conta que eu estava buscando a Ele e eu senti a presença dEle de uma forma tão maravilhosa, que a dor não era uma coisa tão importante para mim. O mais importante para mim era sair de lá e continuar louvando o nome do Senhor. E aleluia, eu louvei ao Senhor até lá no CTI, sem saber que eu estava louvando, porque os reivindicações eram tão fortes, que eu comecei a louvar ao Senhor lá, e a minha sogra me contou, falou assim, você estava louvando sim. E eu louvava, e a minha mãe, não sei se minha mãe ou meu esposo passou para a minha enfermeira um vídeo em que eu estava louvando no encontro de mulheres acerca de cura, que é o tempo de cura. E esse livro tocava a minha vida, me fazia lembrar que o Senhor tinha poder para curar. E eu ficava muito feliz que elas estavam compartilhando esse livro por todo o CTI, falando sobre o tempo de cura, tempo de sarar das feridas da alma. Aleluia, Jesus. E que o Senhor traria um vinho novo. Aleluia. E aí eu ficava pensando, quando o Senhor estava falando com aqueles enfermeiros, através da minha situação, e falando com aqueles médicos, muitos médicos que às vezes são descrentes, né? E acabam vendo que Deus agiu numa situação em que muitas pessoas falecem depois de uma cirurgia porque pega alguma infecção. E a minha causa não se sabe o motivo, porque eu fiz todos os exames de ressonância, e não deu nada. Eu saí de lá sem laudo nenhum e eles não sabiam a causa. Foi o Senhor que me curou, e aleluia, Jesus, através das orações da igreja, eu fui fortalecida, eu fui visitada pela presença do Senhor, e eu glorifico muito ao Senhor por essa igreja, por todas as igrejas que receberam o meu nome em oração. Amém, igreja?